Bem-vindos ao Diversidades. Hoje trazemos aqui conosco o promotor Sérgio Diefenbach, né? Uma honra para mim, promotor, que o senhor tenha aceito o convite para estar conosco aqui na RDK. Eu penso que nos últimos dias, eu percebo que nos últimos tempos, nos últimos meses, a promotoria pública tem estado muito presente na vida da comunidade. Tanto na mídia quanto na ação, se percebe assim, uma inserção da promotoria junto à comunidade. Aí eu quero saber do senhor, o que é exatamente a promotoria pública e de que forma ela pode auxiliar as comunidades? Tá certo. Obrigado pelo convite, foi um prazer poder estar aqui. Sempre que a gente pode estar em contato com a população, seja pelas mídias sociais, pelos órgãos regulares da imprensa, a gente faz questão de comparecer, porque é o nosso canal de comunicação a gente brinca que são os nossos empregadores, que é a comunidade, são as pessoas que precisam ter seus direitos garantidos. Então esses espaços servem para a gente poder se comunicar com as pessoas e trocar ideias a respeito disso. Pois bem, o Ministério Público é uma instituição que ela já existe há bastante tempo, ela tem raízes históricas junto com a construção do Estado, e ele nasce de uma forma e vai se modificando ao longo do tempo. Ele nasce como um braço do poder executivo praticamente, depois um braço de apontamento, de acusação, muito vinculado a uma promotoria criminal, que ela aponta os crimes, busca as punições. E no Brasil, especialmente no Brasil, desde 1988, ao Ministério Público foram entregues muitas outras atribuições em razão das necessidades da nossa própria população, que são necessidades de ordem humanitária, de ordem social, de ordem habitacional, de ordem de consumidor, de saúde pública, de idosos, de infância e adolescência. Uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande, que são chamados direitos difusos, direitos coletivos, aqueles direitos que não são de um e nem de outro, mas que são de toda uma categoria de humanos que precisam ser resguardados juridicamente. Então o Ministério Público recebeu esta carga de atribuições na Constituição de 88 e nós viemos de lá para cá, casualmente, coincide com a época quando eu entrei no Ministério Público, em 1992, a gente vem tentando desincumbir essa função da melhor maneira possível, muito cientes de que não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples porque nós estamos num país muito desigual, num país com muitas necessidades, com muitas violações de direitos e com muita dificuldade de executar essa função. Então o Ministério Público se encontra numa tarefa muito nobre, mas ao mesmo tempo muito difícil. Espinhosa, né? E a gente tem que lidar com a frustração, lidar com todas as dificuldades, com a compreensão do funcionamento da democracia, que também é um dos objetos da nossa proteção, o regime democrático, e a obtenção de direitos. Então, o Ministério Público vem se compartimentando em alguns espaços, em atribuições que são vinculadas ao meio ambiente, outras à infância e juventude, outra aos idosos, outra à saúde pública, à educação. E agora, mais recentemente, nós estamos, em decorrência das mudanças climáticas, dos fenômenos que têm atingido a população brasileira, começando a encaminhar para uma estruturação mais intensa de um Ministério Público dos desastres também. E é por isso que tu tens visto naturalmente que a gente está mais envolvido. Por que nós estamos aparecendo ou se envolvendo mais? Porque a sociedade está numa situação mais nervosa, uma situação mais tensa, com mais necessidades, com mais angústias, com mais dificuldades, seja no rio atingido, seja nas pessoas atingidas pelo rio, seja pela construção das cidades que precisam ser redesenhadas. Todos esses pontos, como eles afetam a coletividade, eles são também do Ministério Público. E por isso que nós temos que estar junto com as pessoas, com as necessidades, junto com a comunidade organizada e junto com o poder público, que também tem essa atribuição. Ora fiscalizando, ora apontando e ora contribuindo. Essa, assim, resumidamente um pouco, é o Ministério Público. Então, quando as pessoas se sentirem, vamos usar a palavra lesadas,
em alguns de seus direitos, ou seja, o idoso, ou seja, a criança, ou seja, a falta de algum medicamento, ou seja, a falta de um abrigo agora, de uma casa, podem recorrer a vocês. Sim, sempre nós estaremos de portas abertas à população, e é importante dizer que há também outros organismos de Estado com esta incumbência. Por exemplo, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão essencial ao funcionamento da justiça também, e ela faz a defesa individual dos direitos dessas pessoas. O Ministério Público se concentra mais nos direitos coletivos e abrangentes, ou aqueles que são os chamados individuais indisponíveis, e também tem os individuais homogêneos, que são aqueles direitos mais profundos que o cidadão tem. Mas para a busca de direitos individuais e cotidianos, a Defensoria Pública, que é o advogado, o antigo advogado do Estado, cumpre também essa função de acesso ao Poder Judiciário, de porta de acesso à obtenção de justiça, assim como também delegacia de polícia, assim como outros órgãos em geral. Mas para esses direitos fundamentais e nobres, a promotoria está aberta para receber as pessoas com as suas demandas. Como tu falaste agora, com esse evento climático, né? Se percebe essa inserção do Ministério Público, né? E na semana passada, ou retrasada, houve um evento em Caxias do Sul, onde reuniram-se pensadores, diremos assim, ou pessoas que têm esse interesse coletivo, né, de resolver essas questões da bacia do Rio Taquarianas. E eu sei que tu estiveste lá. Então, o que se trouxe de lá? Alguma demanda coletiva que tenha que ser atendidos por todos os municípios? O que de positivo saiu deste encontro? Perfeito. A minha promotoria, nesse momento, é a Promotoria Regional Ambiental, que acompanha toda a bacia do Rio Taquarianas. E a legislação brasileira, ela prevê que as bacias de rios que existem pelo Brasil inteiro têm os seus comitês de bacias. O comitê de bacia, mal comparando, é como se fosse uma espécie de Câmara de Vereadores que trata sobre aquela bacia. E aqui, na nossa bacia do Rio Taquarianas, existe o Comitê de Bacia do Rio Taquarianas, que ele é eleito, tem todo um procedimento legal e organizado, ele é eleito, montado, formado, faz reuniões, análises e projeções de como é que nós deveríamos regrar o nosso convívio com a bacia do Rio Taquari. Nesta reunião de sexta-feira, foi uma reunião ampla em que se estava deliberando o que chamam de início da fase C do plano de bacia, porque já passou primeiro um plano de um diagnóstico, que é muito importante e foi resumidamente exposto lá, o diagnóstico da nossa bacia, por exemplo, como é que nós éramos 20 anos atrás, como é que nós somos hoje, como é que era a ocupação do nosso território, se ela era predominantemente pecuária, ou era agrícola, era indústria, era cidades. É todo um diagnóstico de como é que nós estamos poluindo o rio, como é que nós estamos despejando água no rio. E temos que saber isso para tomar atitudes. Como é que nós estamos captando água do rio? Porque se tu for observar bem, nós vivemos e dependemos muito da nossa bacia. Muito. Ora nós estamos retirando a água do rio, ora nós estamos devolvendo água para o rio. Normalmente pegamos a água, limpamos, tratamos e devolvemos suja. Que é um processo longo que nós temos, que tem um plano de saneamento básico dos municípios a serem cumpridos também. E também esse plano tem um prognóstico, ou seja, o que é que se espera desta bacia, qual é a qualidade do rio, qual é a qualidade da proteção que se tem para lá adiante. E a fase C, que é essa que sexta-feira começa a se desenhar, pois bem, o que vamos fazer para atingir naqueles índices que nós gostaríamos de ter, que era um rio mais protegido. Isso tudo já existia antes dessa tragédia nossa, desse desastre que veio. Havia um caminhar. Sim, isso já vinha montado, já vinha diagnosticado, já havia estudo sobre isso, levantamento, etc. E agora, com esse desastre natural, que ele foi cruel com o rio Taquari. O rio Taquari foi cruel com as pessoas, mas o desastre foi cruel com o próprio rio, porque a nossa mata ciliar, a nossa proteção, ela foi completamente destruída. Então isso gerou na sociedade uma inquietação e fez com que voltassem os olhos, então, mas o que aquele comitê estava fazendo? Vamos lá olhar junto. E se desencadeou com mais força a ideia da fase C, que é a fase, então, mas que projetos, que estudos, como é que nós vamos fazer para isso acontecer?
Na sexta-feira, então, uma assembleia dos presentes elencou algumas prioridades. Normalmente, e é o que aconteceu, foi o que aconteceu na sexta-feira, estas prioridades são escolhidas de acordo com as necessidades mais graves. E hoje não há como se negar que a necessidade mais grave, mais presente nas pessoas é estudar o rio e o que é que dá para fazer com o rio. Por isso que foi eleito como prioridade lá um estudo sobre a dinâmica hidrológica do rio Taquari-Antas, a possibilidade de dragagens e a possibilidade de construção de barragens de contenção nas esferas mais altas do rio. Reconstrução da mata ciliar também. Também entrou a proteção das encostas do rio, a reconstrução da mata ciliar e o reordenamento do uso do solo. O que é o reordenamento do uso do solo? É como é que nós estamos ocupando a área de preservação do rio Taquari, seja na parte urbana, seja na parte rural. Importante, Glaci, dizer que tudo isso se deliberou que precisa estudo. Então não é aquele grupo, e não seríamos nós quase que leigos na matéria, que vamos chegar lá afirmando que precisa dragar aqui ou precisa fazer a barragem lá. Tem que contratar estudos caros, lentos e profundos para compreender que tipo de investimento é necessário, que tipo de movimento é necessário e quem deverá fazer esse movimento. Se é o município, se é o Estado, se é a União, se é a sociedade. Então, esse estudo nós vamos ter que conviver e aprofundar nos próximos anos. Exato. Nós trouxemos aqui na semana passada o professor Emerson Muscoff. Conheço. Ele é lá trabalha na Prefeitura de Estrela e também é professor, né? E ele defendia também, um dos assuntos, claro, que foi a dragagem, né? E ele defendia que a primeira providência tem que ser um estudo para se conhecer, ele falou, o relevo do rio. Ele falou a palavra batimetria, né? Sim. E depois deste tudo desenhado, se podem tomar alguns elementos. Claro, né? Porque veja bem, às vezes a gente é pego, encantado por alguma ideia, e esse tema das dragagens, das barragens pode estar acontecendo exatamente isso. A gente se encanta por uma ideia. Ele usou o termo emocional. Exatamente. Eu comparo às vezes, é parecido quando a gente tem um parente, um ente que está adoecido. E a gente começa a insistir até encontrar um médico, um remédio que parece que vai ter a solução mágica e às vezes ela não existe. Então, nesse termo, nós vamos olhar, mas lá no Guaíba, ou lá na Lagoa dos Patos, ou em tal lugar fizeram a dragagem e melhorou. Cada situação é uma situação. Cada rio é um rio. O nosso rio é um rio correntoso, é um rio que tem certa agressividade, é um rio que ele termina sobre uma bacia de inundação. Então por enquanto, há muitos elementos e muitos professores e há muitos estudiosos que apontam de que a dragagem não faria efeito no rio Taquari. É importante as pessoas entenderem isso, que os primeiros estudos apontam para isso. Mas eu fiz a dragagem aqui no rio X, eu fiz lá e lá funcionou. São naturezas distintas dos rios. Então esse estudo precisa ser feito. A batimetria, o que é? É quase como colocar o rio em 3 dimensões, vamos ver tudo que tem, o que não tem, qual é a velocidade dele, o que seria possível, onde que tem pontos de depósito, onde que esses pontos são significativos, para daí verificar onde seria possível, qual o custo disso e qual o benefício disso. Também me referindo à entrevista do professor Emerson, ele relata que o Estrela tem um barco com sonar e foi identificado que certas partes do rio Taquari, nessa região de Estrela, não há necessidade de dragagem. Pois é, exatamente. Voltamos daqui um pouco, sempre com o patrocínio da Fruteira do Centro, para o segundo bloco. Até mais!